Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Cresce o valor bruto da produção agropecuária. Instrução normativa já reconhece como livres de aftosa. Sem vacinação, os estados do Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e regiões do Amazonas e também do Mato Grosso. Entidades do Rio Grande do Sul se manifestaram sobre a retirada definitiva da vacina. Preço do leite pago ao produtor teve forte alta no pagamento realizado em julho. Questionamentos sobre a relação de dependência poderá ser instituída no que tange as exportações brasileiras para a China. E vamos falar sobre a pujança do agronegócio, não só do Brasil, como também do estado de Goiás. O Agora Agro já está no ar. O levantamento da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, ela aponta que o VBP, o valor bruto da produção da agricultura brasileira, deve obter uma receita dentro da porteira de 17% superior à de 2019, totalizando 493 bilhões de reais. O valor bruto da produção da agropecuária deve crescer por volta de 12,5% neste ano em relação ao ano passado e alcançar aí por volta de 770 bilhões de reais. A previsão para a pecuária é de um faturamento bruto de 277 bilhões de reais, uma expansão de 5,2%. Soja, milho, carne bovina devem impulsionar essa projeção. A expectativa para a oleaginosa é de uma receita de 199 bilhões de reais nesse ano, quase 22% a mais na comparação com 2019. E isso é um reflexo do incremento de 5% na produção. Outro fator que vai contribuir para o bom desempenho da soja é a projeção de que, neste ano, os preços serão 16% superiores aos do ano passado, por conta da demanda chinesa e também da desvalorização do real frente ao dólar. Para o milho, é esperada uma elevação de quase 27% no VBP, que é puxado pela valorização dos preços. Em relação à carne bovina, a CNA está estimando um crescimento de 12,3% em valor, gerando uma receita de 138 bi. A baixa disponibilidade de animais para o abate, que deve reduzir a produção de carne bovina em aproximadamente 4,2% neste ano, tem, por outro lado, sustentado preços elevados para a arroba do boi gordo, em média 17,2% acima do patamar do ano anterior. Também existe aí expectativas de crescimento neste ano, frente ao ano passado, para o VBP das seguintes culturas: arroz, café, cana-de-açúcar, feijão, trigo e maçã. Para o frango e para o leite são esperadas baixas de 4,1% para o frango e quase 7% para o leite. A ministra Tereza Cristina, ela assinou uma instrução normativa reconhecendo como livres de aftosa sem vacinação os estados do Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e regiões do Amazonas e também do Mato Grosso. Essa medida passa a valer agora a partir de 1º de setembro deste ano. A norma também determina que o ingresso em Santa Catarina de animais e produtos de risco para febre aftosa provenientes dessas 6 áreas devem observar as diretrizes definidas para origem em zona livre de febre aftosa com vacinação, até o seu reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, como zonas livres da doença sem vacinação. Os pedidos de reconhecimento desse status, eles deverão ser entregues à OIE o mais breve possível. Entidades do Rio Grande do Sul se manifestaram sobre a retirada definitiva da vacina, depois de conversarem com pecuaristas do estado. Em votação, 44 entidades se posicionaram a favor da retirada da vacina e 35 foram contra.
O reconhecimento ele vai gerar um imenso impacto na economia gaúcha com a retirada da vacina. O Estado poderá alcançar 70% dos mercados mundiais disponíveis, pelo menos é o que afirma a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, e que em 2020 será o último ano com vacinação no Estado. E de acordo com a Secretaria do Rio Grande do Sul, especialistas apontam que a retirada da vacinação tem um potencial de abrir mercado como Japão, Coreia do Sul, México, Estados Unidos, Chile, Filipinas, China, carne com osso para a China e também o Canadá. Já no setor de suínos, a expectativa é de que haja um incremento nas exportações na ordem de 600 milhões de reais por ano. E o preço do leite pago ao produtor, ele teve uma forte alta no pagamento realizado em julho, referente à produção do mês de junho, considerando a média ponderada dos 18 estados pesquisados pela Scott Consultoria. O incremento foi de 8,7%. A produção nacional de leite cresceu em junho e também em julho, mas o volume médio captado nesses 2 meses foi, em média, 4,5% abaixo na comparação com o igual período no ano passado. Do lado da demanda por leite cru, as indústrias de laticínios aumentaram o processamento diante da maior movimentação no mercado interno, com a flexibilização da abertura do comércio e auxílios do governo, que tem refletido em melhora do escoamento. Os estoques mais enxutos nas indústrias nos últimos meses, devido às incertezas com relação à pandemia, acirram a concorrência pela matéria-prima. Para o pagamento a ser realizado em agosto, referente à produção entregue em julho, o viés é de alta no preço do leite pago ao produtor, com 60% dos laticínios pesquisados pela Scott, estimando o aumento, e os 40% restantes apontam para manutenção nos preços. Com a alta demanda chinesa, muito se tem questionado se uma relação de dependência poderá ser instituída no que tange às exportações brasileiras. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, apontou que o aumento dos embarques à China mostra que não há problemas na relação bilateral, mas é preciso diversificar mercados. De acordo com o ministro, a estratégia de vendas externas não é determinada pelo maior parceiro comercial. Na verdade, nós não temos problema nenhum com a China, estamos vendendo. O Brasil se posiciona ao redor do mundo com seus principais parceiros de acordo com seus interesses, prioridades e valores, afirmou o ministro, pontuando que a relação com o país asiático segue com um desempenho extraordinário. Nós queremos continuar, mas precisamos diversificar. Não podemos comercializar só para a China, como se fosse o único parceiro comercial e como se o fato de ser o primeiro parceiro comercial tivesse uma relevância que se impõe em toda a política. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o avanço do agronegócio no Brasil e também em Goiás. Nós voltamos já, é um minuto só. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Leonardo Machado. O Leonardo, ele é coordenador técnico do IFAG, aqui no estado de Goiás, e nós vamos falar sobre um tema interessante, um tema pontual, muito importante para a maioria da população brasileira, que às vezes não tem conhecimento, que é sobre o agro. Nós vamos falar do agro no Brasil e também no estado de Goiás. Leonardo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. E eu tenho certeza absoluta que esse tema ele vai ser muito enriquecedor para todos que estão nos acompanhando. Obrigado pela sua participação. Olá, é um prazer para nós estarmos aqui mais uma vez,
falando sobre assunto tão importante, como você colocou, para toda a sociedade, né? Então, vamos falar um pouquinho do agro. Ô, Leonardo, recentemente, agora esses dias, o próprio ministro Paulo Guedes, ele disse o seguinte: realmente a situação do Brasil não é uma situação muito boa, essa pandemia está dando um problema sério, mas nós estamos tranquilos porque nós temos o agro. E o agro está dando a base, a sustentação, a boia para esse enorme Brasil chamado, esse enorme navio chamado Brasil, não afundar. Se não fosse o agro, provavelmente a gente estava numa situação bem delicada, né? Com toda certeza. O ministro Paulo Guedes, ele falou isso se referindo principalmente às exportações, né? Mas se a gente pegar como só o PIB, para a gente ter uma ideia dessa importância, no primeiro trimestre de 2020, o PIB do Brasil caiu 0,3%, efeito já da questão da pandemia. Porém, os produtos agropecuários, a produção agrícola e pecuária, ele aumentou 1,9% no mesmo período. Então, veja bem, se não tivesse esse dado do agro, com toda certeza nosso PIB estaria muito mais negativo. A expectativa que o ministro colocou foi que nesse ano de 2020 poderíamos estar caindo mais de 10%. E com o agro isso não vai ocorrer. Está ocorrendo em outros países. Porém, aqui no Brasil, devido a toda a magnitude do nosso agronegócio, vai estar segurando esse PIB aí. Então, isso é um fato, uma amostra de como que esse agro segura realmente a nossa economia. Ô, Leonardo, eu tenho dito por várias vezes que o nosso país, queira ou não, é um país abençoado. E se alguém afirmar que Deus é brasileiro, olha, eu acho que é. Porque a grande vantagem que o nosso país tem sobre o resto do planeta, o resto dos países desse planeta aqui, nós estamos à frente em muito. Tanto é que as próprias entidades governamentais de outros países, a ONU, por exemplo, a FAO, elas estão apostando no Brasil como o país que vai segurar as pontas da comida do povo mundial, do nosso planeta. É mais ou menos isso, né? Com toda certeza. O Brasil é um dos únicos países que ele tem solo, ele tem água para avançar na sua produção, avançar em produtividade. Tem as tecnologias que cada vez mais são empregadas aqui, como a irrigação. Então, tudo isso faz com que o Brasil tenha um papel predominante e importante nesse crescimento da nossa produção, da produção de alimentos de forma mundial, para alimentar uma população cada vez maior, cada vez com poder aquisitivo maior, demandando cada vez mais de alimentos. Então, nesse contexto que você colocou, o Brasil tem papel importantíssimo nesse crescimento na produção de alimentos. Pois é, o nosso país está entre os 3 maiores produtores de alimentos do mundo, que é China, Estados Unidos e Brasil. Nós somos o maior exportador do planeta. E dentro desse contexto, nós temos o estado de Goiás. E o estado de Goiás também é um estado altamente importante dentro do contexto produtivo e financeiro do nosso país, né, Leonardo? Com toda certeza. Hoje somos aqui o 3º maior produtor de grãos do país. Perdemos apenas para o Mato Grosso e para o Paraná, ultrapassamos o Rio Grande do Sul esse ano. Lógico, eles tiveram uma perda muito grande. Temos um rebanho aqui bovino muito grande, indústrias de abates de frango, de aves, de suínos. Então, tudo isso traz com que o nosso agronegócio seja muito importante. Voltando àquele ponto do PIB que a gente estava conversando no começo, o PIB do estado de Goiás, mesmo nesse mesmo período, nesse primeiro trimestre de 2020, ele aumentou 3,4%. Muito por quê? Por causa do agro. Somente o agronegócio, o PIB da agropecuária no estado de Goiás, aumentou 18% nesses primeiros 3 meses de 2020 e ajudou que o PIB goiano não fosse negativo. Então, tudo isso mostra a magnitude dessa atividade dentro do nosso estado de Goiás. Pois é, e o próprio agro, até eu dizia, eu tenho também um programa no rádio onde eu falei, não, hoje 70%, isso para a população entender, 70% da movimentação do estado financeiro é do agro. E não é mais do que isso, né, Leonardo? Com certeza, se você pegar todo o agronegócio, ou seja, não só a produção em campo, mas o transporte, empresa de insumos, lojas agropecuárias, indústria de processamento, pegar toda a cadeia, a complexo industrial que envolve o agro, é uma participação muito grande da nossa economia aqui,
que com certeza a economia do Estado gira, orbita em torno do agronegócio. Ô Leonardo, eu acho que em nível nacional, em termos de pesquisa, em termos, vamos dizer, de produção, de produtividade, o Brasil até que está bem. Agora, nós temos um problema muito sério, que é a nossa logística, né? Isso ainda encarece muito o nosso custo de produção, né? Encarece. Se a gente comparar com nossos principais concorrentes, assim, do lado da exportação dos produtos agropecuários, que é os Estados Unidos e a Argentina, nós temos um custo 2, 3 vezes maior de escoamento desse produto. O que a gente tem que tirar no rendimento, nas produtividades das lavouras. Então, a questão de competitividade, ganho de competitividade pela melhoria da nossa infraestrutura é fundamental nesse preciso. E a gente fala de estrada, de portos. O Estado de Goiás tem avançado, isso é um destaque muito interessante, na questão da ferrovia Norte-Sul, que vai conseguir que a gente comece a exportar pelo Maranhão, pelo Porto de Itaqui, é muito interessante. Temos alguns modais hidroviários que podem ser usados também. Então, assim, a gente precisa avançar nisso, crescer nisso, para que a nossa produção cresça ainda mais. Realmente, esse hoje é um limitante, podemos dizer assim, do nosso crescimento. E nós temos também a outra ferrovia, além da Norte-Sul, nós temos uma saindo de Mara Rosa, né? Cortando aqui o nosso estado e indo para o Mato Grosso, né? Que vai ajudar muito isso aí. Centro-Oeste. Perfeito, ferrovia Integração do Centro-Oeste, tá? Que ela vai integrar essa Norte-Sul com o estado do Mato Grosso. Então, vai auxiliar muito esse escoamento da nossa produção, principalmente na nossa fronteira agrícola do estado, né? Que a fronteira agrícola do estado de Goiás é ali o Vale do Araguaia, a região norte, para onde há um crescimento hoje da nossa atividade. Leonardo, você que tem uma certa experiência nessa área do agro, você não acha que já passou da hora de Goiás ter, assim, um selo de qualidade na nossa carne, por exemplo, agregar mais valores ao nosso milho, à nossa soja, do que simplesmente pegar o grão e mandar para fora? Ou pegar a nossa carne e mandar para fora? Quer dizer, passou da hora, né? Eu acho que nosso estado já é um estado bem profissional na área do agro, né? Com certeza. A gente tem alguns exemplos, né? Vamos pegar, assim, um exemplo do café. Hoje, o selo de produção do café do Cerrado, né? Produção do café do sul de Minas, lógico que tem algumas diferenças na commodity, mas já dá uma certa caracterização e importância para a região. É verdade. Né? Talvez algo em relação à nossa integração da nossa cadeia, né? Porque, veja bem, se a gente pegar, a gente está falando, vamos falar de soja, né? A nossa soja, a gente produz aqui em torno de 12 milhões de toneladas de soja. Apenas 40% disso aí é exportado. O restante, 60%, fica no estado, onde que é processado, vira farelo, vira óleo e vai para a alimentação do nosso grande rebanho bovino, suíno, de aves. Então, a gente tem aqui no estado uma integração de produção, né? A gente gira a questão e aproveita para fortalecer não só a produção agrícola, como a agroindustrial que circula sobre essa produção agrícola. Bom, eu conversei com o Leonardo Machado. O Leonardo, ele é coordenador técnico do IFAG, um instituto aqui pertencente à FAEG, ligado à FAEG. E essa conversa que nós tivemos, eu acho, na minha visão, muito interessante, porque esclarece muita coisa sobre o Estado, sobre o país e principalmente sobre o agro. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo. E as portas do nosso programa, elas vão estar sempre abertas, ok? Ok, muito obrigado a você também. E a gente está à disposição sempre. É um prazer grande participar do seu programa. Tá ok. Obrigado, Leonardo. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: não há cura para nascimento e morte. Apenas aproveitar o intervalo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.